Olá, pessoal, e bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos tratar do conceito de mercantilismo, esse assunto que nós costumamos trabalhar no sétimo ano, né, no ensino fundamental e no ensino médio na segunda série. E depois nós vamos fazer uma questão que foi cobrada num concurso para professor de História lá no Rio Grande do Sul, este ano, sobre esse tema. Antes de tudo, vamos pensar o que é, ou melhor, o que foi o mercantilismo. Muitas pessoas costumam chamar o mercantilismo de sistema econômico. Mas por que que não é tão correto nós chamarmos de sistema econômico? Porque chamar de sistema o mercantilismo dá uma ideia de que ele foi um movimento sistematicamente organizado, ou seja, no sentido de que havia um conjunto de pensadores que pensavam mais ou menos parecido, apesar das suas ideias, organizando aquela ideologia de maneira sistemática, escrevendo livros defendendo essas suas teorias, etc. Isso não houve no mercantilismo. Por exemplo, como houve no liberalismo, né, na teoria do liberalismo, em que a gente tinha Adam Smith escrevendo Sua Riqueza das Nações, David Ricardo escrevendo seus livros também. Então, por mais que eles tivessem suas discordâncias, mas tinham um fio condutor comum, que era a defesa da livre iniciativa e tudo mais, do livre mercado. No mercantilismo isso não existia. Inclusive, as ações que cada estado praticava variavam muito de país a país, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, o mercantilismo nós podemos definir como um conjunto de práticas econômicas que vigoraram entre os séculos XV e XVII, portanto, no período áureo das grandes navegações, práticas econômicas essas que nós vamos trabalhar daqui a pouco, né? Vamos comentar sobre elas daqui a pouco, né? Mas qual seria o cerne? O cerne dessas práticas econômicas é, na verdade, a busca pelo enriquecimento do próprio Estado. Então, nas práticas mercantilistas, existe uma intervenção do Estado na economia, portanto, isso é muito diferente do liberalismo, inclusive o liberalismo econômico, quando surge em contraponto às práticas mercantilistas, é, um conjunto de intervenções do Estado na economia visando ao enriquecimento do próprio Estado, né? Então, portanto, mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que desfavorece a livre iniciativa e fazem com que o Estado intervenha na economia visando ao seu próprio enriquecimento. A ideia era, naquele contexto, de que a riqueza no mundo ela é limitada, e cabe aos Estados nacionais a busca pelo seu próprio enriquecimento. E como é que se busca enriquecimento? Por exemplo, acumulando metais preciosos. E aí nós vimos uma das principais características do mercantilismo é o chamado metalismo, a busca por acúmulo de metais preciosos. Ouro, prata, né? A Espanha fez muito isso, né, durante as grandes navegações, quando conquistou, por exemplo, grandes reservas de prata lá na Bolívia, na cidade de Potosí. Portugal também fez muito isso, enfim. Uma das principais características desse conjunto de práticas econômicas é o metalismo, que é a busca pelo acúmulo de metais preciosos. Ou seja, quanto mais ouro, prata um Estado nacional tiver, mais rico ele será, né? Outra característica do mercantilismo é o protecionismo econômico. Ou seja, como é que se protege um mercado nacional? Se protege, por exemplo, elevando as barreiras alfandegárias. Então, por exemplo, existe aqui um produto no nosso país, existe um produto no outro país, concorrente, o mesmo produto. Como é que se protege o mercado nacional? Coloca-se impostos, barreiras alfandegárias ao produto estrangeiro. Então, para que esse produto entre no nosso país, vamos colocar impostos de 20, 30, não sei quantos por cento sobre o valor daquele produto, né? Então, o produto entra custando mais caro e aí a população local prefere comprar o produto nacional que não está taxado. Isso, de maneira bem simplista, é o protecionismo econômico, né? E aí, o povo comprando do próprio Estado Nacional, né, ou seja, do próprio produtos nacionais mesmo, né, esses impostos vão, quando as pessoas compram produtos, né, as empresas
pagam imposto, todo mundo paga imposto, esses impostos vão para o Estado Nacional e não vão para um outro país estrangeiro. Balança comercial favorável. Então, o que é uma balança comercial favorável? Basicamente é quando o Estado Nacional ele vende muito mais do que ele compra. E lembrando que naquela época o pagamento era feito em ouro, geralmente, né? Alíquotas de ouro. Então, por exemplo, se o Estado está vendendo muito mais, ele está recebendo dessas pessoas que compram, desses estados nacionais, outros que compram, né? Ouro. E aí, aumentando, né, a sua reserva de ouro, a questão do metalismo. Se ele está comprando menos de fora, está comprando mais de dentro, então existe essa história aí do protecionismo econômico, e está enviando menos ouro, menos prata para fora. Então, essa balança comercial favorável é nada mais, nada menos do que vender mais do que comprar. Outra característica é o colonialismo, ou seja, durante esse período do mercantilismo, houve por parte dos países europeus uma grande busca por dominação de zonas coloniais que favorecessem esses países diretamente. Então, a gente lembra, por exemplo, né, aqui do caso da América. O principal caso de colonialismo foi, não de neocolonialismo, porque neocolonialismo aí já é mais século XIX, em África e Ásia, mas de colonialismo é o continente americano. A Espanha dominando grandes áreas, Portugal, França, Inglaterra, e aí dessas colônias, né, se extrai matéria-prima, se extrai ouro, se adquire um mercado consumidor para esses produtos que essas metrópoles vão vender, que são essas potências que estão explorando, né? Existe a noção, inclusive, de pacto colonial, né? Ou seja, o que é a noção de pacto colonial? É de reserva de mercado. Ou seja, Portugal dominou o Brasil, instituiu o pacto colonial, protecionismo econômico de pacto colonial. O que é isso? A metrópole só pode comprar produtos, quer dizer, a colônia só pode comprar produtos da metrópole. Então, a metrópole de Portugal garante aquela reserva de mercado e vende muitos produtos para a colônia com o preço que quer, já que não podemos, não podíamos, né, naquela época colonial, comprar de outros países, né? Enquanto que a colônia só pode também vender os seus produtos à metrópole, a partir do preço que a própria metrópole institui, né? Então, é uma relação de desigualdade que favorece a metrópole. O colonialismo tem como principal característica, por exemplo, no caso dos países da América, né, o chamado pacto colonial. Metrópole vende seus produtos para a colônia ao preço instituído pela própria metrópole, enquanto que a colônia só pode vender seus produtos também com preços instituídos pela metrópole à própria metrópole. Isso gera uma relação de desigualdade que favorece e enriquece a metrópole. O Estado Nacional, no caso do Brasil, o Estado Nacional português, no caso, sei lá, da Argentina, o Estado Nacional espanhol e por aí vai, né? Então, metalismo, protecionismo econômico, balança comercial favorável, colonialismo, junto com, né, o pacto colonial, são algumas características do mercantilismo. Mercantilismo que tem várias facetas, né? Como eu comentei no início, esse período de mercantilismo, que alguns chamam de capitalismo comercial, ou então, no caso mais dos marxistas, né, de acumulação primitiva de capital, seria meio que uma zona de transição entre o feudalismo e o capitalismo propriamente dito, que iria se desenvolver somente com a Revolução Industrial no século XVIII, né? Tem várias facetas. Por isso que não foi um sistema, né, bem organizado, porque cada país variou muito essas maneiras, né, de enriquecer o próprio Estado. No caso, por exemplo, da Espanha e de Portugal, principalmente da Espanha, houve muito bulionismo. O bulionismo é o metalismo, ou seja, é o acúmulo de metais preciosos. A Espanha levou tanto ouro para lá, ouro da América, que houve inclusive inflação por conta desse ouro lá na Espanha, ou seja, com muito ouro chegando, o próprio preço do ouro eh, faz com que haja aumento no preço dos produtos, já que as pessoas têm muito ouro, né, para pagar, então as pessoas, todo mundo tem muito ouro, vamos botar o preço mais alto para o povo pagar com mais ouro, já que eles têm muito ouro, né? No caso da França, se destacou muito o chamado cobertismo, né, por conta do ministro do rei francês, que era Jean-Baptiste Colbert. Ele era ministro da Economia
e ele desenvolveu todo um sistema, né? Não é o sistema mercantilista, não é o sistema, eu já expliquei, mas ele desenvolveu todo um sistema de produção industrial na França que fizesse com que a França produzisse muitas coisas com valor agregado, tipo sedas, tecidos, enfim, produtos industriais diversos, vinhos, né? Que fizessem com que os outros países comprassem bastante da França. Por quê? Porque os produtos franceses começaram a ser vistos como bons, como de boa qualidade, enfim, com valor agregado. Então, o cobertismo foi muito nessa linha de desenvolvimento da indústria nacional francesa para que se criasse produtos bons que vendessem não internamente, não apenas internamente, para que o povo não comprasse muito os produtos de fora, mas também vendesse muito para fora, né? No caso da Inglaterra, nós tivemos o comercialismo, que é essa busca, né, por uma balança comercial favorável, extremamente desenvolvido, um comércio muito bem desenvolvido. Não é à toa que no ano de 1651, o governo inglês, né, na época estava sob o comando de Oliver Cromwell, né, era o processo de revolução eh, puritana, né? Ele institui o chamado Ato de Navegação. O Ato de Navegação dizia basicamente que os produtos eh, ingleses deveriam ser transportados apenas em navios ingleses. Isso fez com que se desenvolvesse todo um comércio, né, de navios na Inglaterra, fez com que outros produtos, outros países que faziam também esse transporte de mercadorias, né, esse transporte comercial, ficassem de lado, como era o caso da Holanda, né, que transportava muitos produtos da América para a Europa, e agora os holandeses perdiam uma parcela do comércio importante, né, que era o comércio das colônias inglesas com a Inglaterra, né, já que antes eles podiam transportar esses produtos e agora com o ato de navegação esses produtos só poderiam ser transportados em navios ingleses, né? Então, o mercantilismo foi esse conjunto de práticas econômicas, mas que cada país desenvolveu-se mais em uma ou noutra linha, mas qual é o resumo, né, do mercantilismo? É um conjunto de práticas econômicas que visava ao enriquecimento do próprio Estado, seja a partir de uma balança comercial mais favorável, como no caso do cobertismo, seja a partir da acumulação de metais preciosos, como no caso do bulionismo, seja fazendo muito mais comércio, né? Enfim, vamos agora fazer uma questão sobre o mercantilismo. Curtam o vídeo, comentem se vocês chegaram até aqui. Aí está uma questão da banca objetiva que caiu para professor de História este ano, 2025, num concurso que houve lá no Rio Grande do Sul. A questão diz: o mercantilismo foi um conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas nos Estados modernos europeus entre os séculos XV e XVIII. Aí colocou 18, eu coloquei no slide 17, enfim, isso varia um pouco, mas nesse intervalo de tempo mais ou menos. Em relação ao mercantilismo, analisar os itens. Tópico 1. Dentro do mercantilismo, as colônias tinham um papel subordinado às metrópoles europeias. Nós acabamos de ver o chamado Pacto Colonial, que visava basicamente a garantia exclusiva de mercado, por isso que o Pacto Colonial também é chamado de exclusivismo comercial, em que a metrópole tem a exclusividade daquele mercado colonial, ou seja, a colônia só pode comprar da metrópole, e aí a metrópole se aproveita e vende com preço absurdo os produtos, e ela institui também o preço para os produtos que a colônia vai vender para ela. Também só pode vender para ela e aí vende a preços baratos, né? É uma relação de desigualdade entre metrópole e colônia. B. 2, né? O mercantilismo era uma doutrina liberal que favorecia o livre comércio. Totalmente errado. Era um conjunto de práticas econômicas que favorecia a intervenção do Estado na economia. 3. No mercantilismo, o comércio e as manufaturas eram mantidos pela reserva de mercado e pela intervenção do Estado. Alternativa correta, né? A gente lembra, por exemplo, do cobertismo, desenvolvimento de manufaturas na França, intervenção do Estado na economia o tempo todo, reserva de mercado, já que as colônias só podiam comprar, né, das metrópoles, isso é reserva de mercado.
Está correto o que se afirma em tópico um e tópico 2. Logo, a alternativa correta é a C de cachorro. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e até a próxima.